Em um mundo cercado de narrativas prontas, pensar por conta própria é o maior ato de rebeldia, do anarcocapitalismo aos dilemas da sociedade moderna. Sem tabus, sem amarras. Bem-vindo ao Além das Fronteiras. Nesse episódio inaugural, um convite para pensar com liberdade. Olá! Hoje vamos falar de umas ideias assim bem radicais. Já pensou se imposto não fosse um dever, mas sim tipo um roubo organizado? Ou se a polícia e o tribunal fossem empresas privadas competindo por clientes? São ideias que mexem com a gente, né? E é exatamente nisso que vamos mergulhar. Vamos explorar fontes de pensadores como Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. Aquela turma do libertarianismo, o anarcocapitalismo. Exatamente. Vamos olhar a Ética da Liberdade, do Rothbard, alguns artigos e também o que dizem os críticos, claro. Legal. A ideia aqui não é dizer se eles estão certos ou errados, né? É mais desmontar o raciocínio, entender a lógica, a ética, a economia por trás. Isso. E imaginar como seria essa sociedade que eles propõem, baseada só na propriedade privada e na troca voluntária. É uma exploração mesmo. Perfeito. Então, para começar, o pilar de tudo parece ser a propriedade privada. Como é que o Rothbard chega nela? Partindo lá do Locke. Bom, Rothbard define 2 pontos-chave. Primeiro, a autopropriedade. Cada um é dono de si mesmo, do próprio corpo. Ponto final. Ninguém manda em mim, só eu mesmo. Certo. Exato. E segundo, tem a apropriação original, que eles chamam de homesteading. A ideia é que um recurso natural sem dono, tipo terra virgem, passa a ser de quem primeiro usar ele produtivamente. Ah, tipo, chegou, cercou, começou a plantar, aquilo vira seu porque você misturou seu trabalho, né? Isso mesmo. É a ideia lockeana aplicada de forma bem direta. E isso bate de frente com outras visões, como a do Rawls, que o Rothbard criticava bastante. Por quê? Qual era o problema com Rawls, segundo ele? Rothbard achava que Rawls ignorava uma coisa básica: a escassez. Se não houvesse escassez de recursos, a propriedade nem seria um problema, né? Verdade. E ele também detonava a ideia de copropriedade universal, aquela noção de que, no fundo, tudo é de todo mundo. Porque seria impraticável, imagino. Totalmente. Imagina ter que pedir permissão para bilhões de pessoas para fazer qualquer coisa. Paralisia total. Faz sentido. E junto com essa defesa da propriedade, vem o famoso princípio da não agressão, o PNA. O que ele diz, assim, de forma simples? O PNA é a regra de ouro ética deles. É proibido iniciar força física ou fraude contra a pessoa ou a propriedade legítima de outra pessoa. Iniciar, essa é a palavra-chave. Exatamente. A defesa é permitida, mas iniciar a agressão, não. Então, qualquer ato que viole a autopropriedade ou a propriedade adquirida de forma justa, seja por apropriação original ou troca voluntária, é uma agressão. Então, crime, para eles, é basicamente isso: invadir a propriedade alheia, começando pelo próprio corpo. Perfeito. O criminoso é quem começa a confusão, quem inicia a coerção. Mas essa ideia do PNA, ela tem alguma justificativa mais, digamos, filosófica, além do apelo intuitivo? Você mencionou o Hoppe e a tal ética argumentativa. Como funciona isso? A ética argumentativa do Hoppe é bem interessante, sim. É uma tentativa de dar uma base mais sólida para o PNA. E como ele faz isso? Hoppe argumenta que o simples fato da gente estar aqui conversando, argumentando sobre qualquer coisa, já pressupõe a validade do PNA. Como assim? Para a gente poder argumentar de verdade, a gente tem que reconhecer, mesmo que sem dizer, que cada um controla o próprio corpo, a autopropriedade, e que a gente está tentando convencer um ao outro com razões, não com força. Entendi. Se eu te forçasse a concordar, não seria argumento. Exato. Então, se alguém tentar argumentar que o PANA é inválido, Ele entra em contradição? bingo, é o que Hobbes chama de contradição performativa. A ação de argumentar, que pressupõe paz e respeito mútuo, contradiz o conteúdo do argumento. Posso te agredir. É tipo gritar, eu estou sussurrando. A própria ação nega a afirmação. Exatamente essa lógica. E Hoppe estende isso para a propriedade de recursos externos também, argumentando que a apropriação original é a única forma não conflituosa de lidar com eles, e que isso também estaria implícito na argumentação. É um raciocínio bem amarrado. Mas, na prática, o PNA deve ter seus desafios, né? Quais são as críticas mais comuns?
Ah, com certeza. O filósofo Matt Zwolinski, por exemplo, levanta umas questões bem chatas, tipo poluição. Pequenas partículas de fumaça da minha chaminé invadem o seu pulmão, sua propriedade. Isso viola o PNA. Hum. Se for levar ao pé da letra, Pois é. Se sim, teríamos que proibir quase tudo, né? Acender uma lareira, talvez até fumar em certos locais. Onde fica o limite? e quem outras críticas nesse sentido? Sim, ele e outros apontam dificuldades em definir direitos sobre recursos fluidos, tipo ar, água, ondas de rádio, e como lidar com emergências extremas. O PNA se aplicaria da mesma forma se fosse uma questão de vida ou morte imediata? E o que os defensores do PNA dizem? Geralmente, a resposta passa por refinar a definição de agressão. Dizem que não é qualquer contato físico mínimo, mas uma invasão significativa ou direta. Ah, tentam colocar um limiar. Isso. Ou então, focam na importância de ter regras de propriedade muito claras e bem definidas para cada tipo de recurso para minimizar esses conflitos de antemão. É um debate técnico contínuo. Entendi. Bom, com essa base ética e autopropriedade, PNA trombada com a ideia de Estado é meio inevitável, né? Como essa filosofia vê o Estado, diferente do liberalismo clássico, por exemplo? É uma diferença brutal. O liberalismo clássico, tipo Locke, o Nozick no início, aceita um Estado mínimo justamente para proteger esses direitos. O guarda noturno. Isso. Já Rothbard, Hoppe, eles veem o Estado como inerentemente ilegítimo. Uma máfia glorificada, basicamente. Uma instituição que vive da coerção sistemática. Eles usam muito uma distinção feita por um sociólogo alemão, Franz Oppenheimer. Aquela dos meios econômicos versus meios políticos. Essa mesma. Oppenheimer disse que existem duas formas de conseguir riqueza. O meio econômico, produzir e trocar voluntariamente com os outros, e o meio político, tomar à força o que os outros produziram. E o Estado seria... A organização dos meios políticos, a entidade que diz, nessa área aqui, só eu posso usar a força de forma legítima e eu vou cobrar por isso. Ou seja, o monopólio da violência e da tributação. E aí a ligação com os impostos fica óbvia. Se o Estado é coerção e viola a propriedade, Simples assim. É tomar a propriedade de alguém à força violando o PNA. O Rothbard era famoso por dizer isso sem meias palavras. Imposto é roubo pura e simplesmente numa escala grande e colossal. ele pegava pesado. E o Hoppe ainda dizia que essa violação pelo Estado é, de certa forma, pior que um crime comum. Como assim? A lógica do Hoppe é que o roubo estatal, seja um imposto, regulação que confisca valor e inflação, vem com uma camada de legitimidade. A maioria das pessoas aceita, acha normal, até necessário. Diferente de um assalto na rua que todo mundo condena. Exato. No assalto, a vítima tem toda a justificativa moral para resistir. Contra um imposto, se você resiste, você é o criminoso aos olhos da lei. Essa legitimação da agressão desarma a vítima moralmente e torna a defesa muito mais difícil. Entendi a lógica. Você mencionou a inflação como uma forma de imposto. Como isso funciona nessa visão? É um ponto central para a história austríaca, Mises, Rothbard. Eles veem a criação de moeda fiduciária, dinheiro sem lastro, tipo o nosso real ou dólar pelo Banco Central, como um imposto escondido. Escondido como? Quando o governo, via Banco Central, cria mais dinheiro do nada para financiar seus gastos, esse dinheiro entra na economia. Quem recebe primeiro, geralmente grandes bancos, empreiteiras do governo, consegue gastar antes dos preços subirem. Ah, e quem recebe depois? Pega os preços já mais altos, o poder de compra de quem está mais longe da torneira do dinheiro, assalariados poupadores, diminui. É uma transferência de riqueza disfarçada, dos últimos para os primeiros. Menos óbvio que um boleto de imposto chegando. Bem menos. Por isso Mises dizia que governos preferem inflacionar a taxar abertamente. É menos impopular porque é mais difícil de entender quem está pagando a conta. E, além da ética, eles usam a tal praxeologia para analisar as consequências econômicas disso tudo, né? O que é essa praxeologia? A praxeologia é a ciência da ação humana, desenvolvida principalmente por Ludwig von Mises. A ideia é que ela estuda a lógica da ação humana enquanto o comportamento com propósito, usar meios que são sempre escassos para atingir fins que são subjetivos. E é uma ciência a priori? Como assim? Sim. Eles a consideram a priori, ou seja, baseada na lógica pura, deduzida do axioma fundamental de que seres humanos agem com propósito.
Não dependeria de testes empíricos, mas da consistência lógica. E que tipo de leis econômicas eles deduzem daí? Várias que eles consideram universais. Por exemplo, toda troca voluntária beneficia ambas as partes, do ponto de vista delas, senão não fariam a troca. Ok. Já uma troca forçada, como um imposto, beneficia um à custa do outro. Outros exemplos. Fixar um preço máximo abaixo do mercado vai gerar escassez. Ou que sem propriedade privada dos meios de produção, não dá para fazer cálculo econômico racional para alocar recursos. A crítica ao socialismo. Exato. E aplicando a tributação, qual o impacto principal que eles apontam além de tirar dinheiro? Sim. Qual a consequência econômica mais profunda? O argumento central é que a tributação distorce os incentivos. Ela aumenta o que eles chamam de preferência temporal. Preferência temporal. É a tendência natural que a gente tem de preferir receber algo agora do que depois. Com impostos sobre renda, lucro, investimento, a recompensa futura por poupar e investir diminui. Ah, então as pessoas são incentivadas a gastar mais hoje e poupar menos para amanhã. Exatamente. Isso, segundo a teoria, diminui a formação de capital, que é o motor do crescimento econômico. Desacelera o progresso, reduz o padrão de vida ao longo prazo e também desvia recursos de usos produtivos, escolhidos pelo mercado, para usos escolhidos pelo Estado, que podem ser menos eficientes ou não desejados pelos indivíduos. Entendi a crítica econômica. Bom, se o Estado é tão problemático assim ética e economicamente, qual é a alternativa radical que eles propõem? Aí entra o anarcocapitalismo, o ANCAP. Aí entra o anarcocapitalismo. É a proposta de uma sociedade totalmente sem Estado, onde tudo, absolutamente tudo, incluindo lei e segurança, seria fornecido pelo mercado. Tudo privado. Polícia privada, justiça privada. Uau! Isso soa bem diferente. Como eles imaginam isso funcionando? O conceito-chave são as Agências de Defesa e Resolução de Disputas, as DROIs. DROs? Isso. A ideia é que as pessoas e empresas contratariam voluntariamente essas agências para proteger seus direitos e resolver conflitos. Em vez de um monopólio estatal da lei e da força, você teria um mercado competitivo desses serviços. E como funcionaria na prática? Digamos que alguém me rouba ou quebra um contrato comigo. O que acontece? Você acionaria a sua DOR, a agência que você contratou. Ela investigaria. Se encontrasse o responsável, ela provavelmente entraria em contato com a DOR dele, se ele tiver uma. Ah, as agências conversariam entre si. Sim, elas teriam incentivos para ter acordos de arbitragem, para resolver disputas entre clientes de forma pacífica e barata. Provavelmente usariam árbitros neutros aceites por ambas. E o foco seria? Principalmente a restituição, fazer a vítima ser compensada pelo dano sofrido. A punição como vingança não seria o foco principal, como é hoje no sistema estatal. Como garantir que as decisões sejam cumpridas, sem um Estado para prender todo mundo? A força seria o último recurso e sempre defensiva, seguindo o PNA. Mas as principais ferramentas seriam outras, reputação. Tipo um score de crédito mais para tudo? Algo assim, mas voluntário e descentralizado. Se você não cumpre contratos ou decisões de árbitros, sua reputação cai, ninguém mais faz negócio com você, sua seguradora te abandona ou cobra mais caro. O ostracismo econômico e social seria uma ferramenta poderosa. Entendi. Mas e serviços que a gente pensa como públicos? Segurança Nacional, por exemplo. Quem nos defenderia de uma ameaça externa? A defesa também seria um serviço contratado voluntariamente, talvez por grandes seguradoras, condomínios ou pelas próprias DROs que teriam interesse em proteger seus clientes. Mas seria viável um exército privado? Argumenta-se que invadir uma sociedade anarcocapitalista seria um pesadelo. Não tem um centro de poder para tomar, não tem um sistema de impostos para capturar e usar contra a população. Seria uma defesa descentralizada. Exato. E manter um exército de ataque é caríssimo. Sem poder cobrar impostos, seria difícil financiar uma agressão em larga escala. O mercado provavelmente favoreceria mais a defesa e a dissuasão do que a conquista. E coisas como estradas, quem construiria e manteria? A lógica é que quem se beneficia delas pagaria. Desenvolvedores imobiliários construiriam estradas para dar acesso aos seus loteamentos. Shoppings construiriam acessos e estacionamentos. E o financiamento? Pedágio. Poderia ser pedágio eletrônico, taxas embutidas no condomínio ou no aluguel,
ou simplesmente o custo incluído no preço dos produtos e serviços que dependem daquela estrada. O incentivo do dono da estrada seria mantê-la segura e eficiente para atrair clientes e usuários. A lógica de mercado aplicada a tudo, então. Água, saúde, moeda. Sim. Concorrência para evitar preços abusivos. Na saúde, por exemplo, criticam os incentivos do sistema atual e propõem seguros privados focados em prevenção, com transparência de preços e qualidade. Moedas privadas competindo entre si, talvez lastreadas, talvez digitais. É uma visão completa. Mas imagino que não faltem críticas pesadas, né? Uma bem comum é se essa sociedade seria realmente voluntária, a relação patrão-empregado, por exemplo. Sim, essa é clássica, especialmente vinda de fora do campo libertário. O argumento é: será que o trabalhador que precisa do emprego para comer tem mesmo uma escolha livre? A desigualdade de poder de barganha não seria uma forma de coerção econômica? Como os anarcocapitalistas respondem a isso? Eles geralmente voltam para a definição estrita de coerção do PNA. Só há coerção se alguém inicia força física ou fraude. A fome, a necessidade de trabalhar, são vistas como fatos da vida, condições naturais, não como uma agressão do empregador. A escolha pode ser ruim, mas ainda é uma escolha entre as opções existentes. Essa é a linha. Ninguém te forçou fisicamente a aceitar aquele emprego específico. E tem um argumento interessante do filósofo Michael Hilmer, que inverte aquela coisa do se não gosta, vai embora. Ele diz que quem tem que parar é o agressor, o Estado, no caso dele, ou quem viola o PNA, não a vítima que tem que arcar com o custo de sair ou se adaptar. Interessante. Outra crítica forte é sobre a estabilidade. O próprio Nozick, que era um libertário mais moderado, um minarquista, argumentou que um sistema de DROs competindo acabaria virando um monopólio de novo, recriaria um Estado. Exato, o argumento de Nozick é famoso. Ele achava que, por questões de eficiência e para resolver conflitos entre agências diferentes, uma agência dominante surgiria naturalmente e se tornaria um Estado ultramínimo que depois poderia crescer. E tem outras críticas nessa linha. Sim, tem economistas como Landes e Pusner que argumentaram que a aplicação privada da lei seria economicamente ineficiente, embora o David Friedman tenha contestado isso. E tem a crítica mais fundamental. A lei não é um produto qualquer, ela é a base para o mercado existir. Então, o mercado da lei seria instável ou impossível. Sem falar no medo óbvio de que os mais ricos simplesmente comprariam a justiça, né? Corromperiam as DROs. Essa preocupação é enorme, claro. Os defensores diriam que a reputação e a concorrência mitigariam isso, mas é um ponto crítico. As fontes que você mencionou também falam de um tal argumento do apocalipse, associado ao Stefan Molyneux. O que é isso? Molyneux critica o que ele vê como uma tendência de muita gente rejeitar ideias radicais como o anarcocapitalismo, não por achar a lógica errada, mas por puro medo das consequências. Isso levaria ao caos, guerra de todos contra todos. Medo do desconhecido. Exato, ele argumenta que isso é uma falácia. O medo não prova que uma ideia está errada. A primeira pergunta deveria ser: a premissa é verdadeira, o PINA é válido, o Estado viola? Se sim, depois a gente discute as consequências e como lidar com elas. Mas não se pode usar o medo para evitar a análise lógica ou ética. E faz sentido focar na validade do argumento primeiro. E para a gente ir fechando as pontas soltas, tem uma tensão dentro da própria escola austríaca, né? Mises dizia que a praxeologia era a ciência neutra, livre de valores. Mas a escola é muito ligada ao libertarianismo. É uma tensão interessante, sim. Tanto Mises quanto o Hofbard insistiam que a economia só descreve o que é, as consequências das ações. Se você fizer A, vai acontecer B. Ela não diz o que deve ser, se B é bom ou ruim. Alguém poderia entender a análise e ainda assim preferir outro sistema por outros valores. Teoricamente, sim. Alguém poderia concluir que o socialismo leva à pobreza, mas preferi-lo mesmo assim por achar a igualdade mais importante, por exemplo. Mas na prática, os próprios conceitos que eles usam, o individualismo metodológico, o valor subjetivo, o foco na propriedade e na ação individual, têm uma inclinação muito forte para o lado da liberdade individual e do livre mercado. É difícil separar completamente a análise das suas implicações normativas mais óbvias. É um debate filosófico constante ali dentro. Ufa! Acho que demos uma boa varrida nesse campo de ideias. Exploramos a crítica radical ao Estado partindo da propriedade e da não agressão, vimos a proposta de uma sociedade totalmente voluntária,
com as DROs e tudo mais. E também passamos pelos desafios, pelas críticas importantes, pelas tensões internas. Foi uma tentativa de entender a fundo essa filosofia que realmente desafia o nosso jeito de pensar a sociedade. Exato. O objetivo foi mapear esse território intelectual, mostrar a proposta e os problemas, sem necessariamente tomar partido. Isso. E para deixar uma pulga atrás da orelha, talvez pegando aquela ideia do Molineux sobre buscar a verdade apesar do medo. Além dessas grandes questões de Estado, economia, será que essa análise toda não nos convida a olhar para a nossa própria vida? Como assim? Sei lá, pensar até que ponto as nossas relações do dia a dia são mesmo baseadas em respeito mútuo, em acordo voluntário de verdade. Ou será que a gente também não usa, às vezes, umas formas mais sutis de pressão, de coerção, ou simplesmente aceita certas autoridades e obrigações sem questionar muito? É uma boa reflexão. Onde mais a gente pode estar confundindo proteção com alguma forma de extorsão ou acordo com submissão? Pois é, fica aí a pergunta no ar. Obrigado pela companhia nessa exploração de hoje. Ficamos por aqui. Que essas ideias te acompanhem além dos fones e inspirem novos questionamentos no seu dia. Se fez sentido para você, compartilhe este episódio e volte para continuar pensando com liberdade.